Quando a gente achou que a agenda da sustentabilidade já estava inclusa na rotina da maioria, alguns dos maiores empresários do mundo tentaram descredibilizar o movimento ESG. Enquanto a transparência se transformava no maior ativo de uma empresa, grandes varejistas cometiam fraude contábil. E o pior, em pleno 2023, a descoberta de empresas agropecuárias com um trabalho similar à escravidão. Nesse episódio de Foco ESG, vamos analisar se dentro de um ano a sustentabilidade evoluiu no Brasil. Os nossos convidados são Ana Buchaim, vice-presidente da B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Você começa a ter esse movimento em que empresários que tipicamente têm um posicionamento de negar o impacto que suas atuações têm no mundo. Então é como se eles descartassem o que eles chamam de externalidade. Isso faz com que a gente consiga ver o outro ponto. Por que então tem gente falando de ambiente, que ambiente importa? Por que tem gente falando que respeito e igualdade aos funcionários, um padrão mínimo de salário, condições equânimes para homens e mulheres importa? Porque essas empresas e essas pessoas já entenderam que a função social da empresa, ela passa o resultado financeiro. Ela tem uma função para o mundo. Ricardo Voltolini, um dos maiores teóricos do tema no país. Esse é um aspecto importante da discussão do ESG. Normalmente ela vem associada de aspectos positivos, né? Que é um controle daquilo que a gente não gostaria mais de ver em empresas. Eu acho que o desrespeito a direitos humanos na cadeia de valor de uma empresa, ninguém mais quer ver, ninguém mais aceita essa ideia. Como as novas gerações também não aceitam a ideia do lucro obtido em prejuízo de pessoas ou de meio ambiente. Então, esperando mais, acho que é sempre importante a gente considerar que a discussão de fundo de ESG, que seria a discussão de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, ela não é empresarial, ela é civilizatória. E as empresas estando nas sociedades, elas estão olhando e atendendo às novas demandas das comunidades, dos investidores, das pessoas que querem empresas melhores para o mundo. Isso é um fato. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, bem-vinda, bem-vindo. Que bom que você tem interesse por esse tema, hein? Pelo nosso futuro. Esse é o Foco ESG, no último episódio dessa temporada. E aí, nós vamos fechar um ciclo. Eu tô aqui com ela que veio na nossa estreia. E ela deu boa sorte, ela é pé quente. Ana Buchaim, bem-vinda. Oi, Pablo. Olha, que orgulho abrir e fechar essa série. E espero que a gente tenha muito assunto para falar, porque ESG é um tema que vai evoluir tanto. E muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela tua disposição e por ser minha fonte, fico orgulhoso. Obrigada. Também a gente conta com um grande teórico do ESG no Brasil, Ricardo Voltolini, que está conectado. Bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, é uma alegria grande estar com você, Pablo, Ana, fechando este primeiro ciclo. Imagino que vem aí um outro ciclo próspero, porque o tema ainda tem muito assunto para discutir. É verdade, a gente vai juntos aí tentando evoluir cada vez mais rápido e envolvendo mais gente, né? Inclusive, acho que eu vou começar já nosso papo falando sobre isso. Aliás, nesse ano de ESG, eu percebi, não sei vocês, e talvez eu até esteja impressionado por estar muito ligado mais recentemente, mas ele estava em tudo quanto é lugar, né? Em rede social, por exemplo, que a gente via de cursos sendo oferecidos, né? Tanto por veículos de comunicação, não só por universidades, né? Esse envolvimento até um tanto exagerado e até com um pouquinho de gente tentando aproveitar do buzz, como se fala na publicidade. Vocês veem com bons, maus olhos ou até podem dividir em porcentagem, bons e maus? Ana. É sempre uma boa análise. Eu acho que tudo que começa a ficar muito em voga, a gente tem que saber o que tem ali por trás. Vai ter gente que vai fazer muito bem e vai ter gente que vai se aproveitar da onda, exatamente como você falou. Mas a verdade é que é importante que a gente entenda o conceito que está por trás dessas três letrinhas e por que a gente deveria se preocupar.
Quando a gente fala do E, do S e do G, só para retomar, e todo mundo aprendeu aqui, a gente está falando desses fatores ambientais, sociais e de governança, e eu gosto de aproximar a governança com gestão, que às vezes fica mais fácil da gente entender, que afeta a vida de todo mundo, mas principalmente como as empresas do setor privado e também do setor público fazem a sua gestão, considerando como afeta, de novo, o ambiente, as pessoas, a sociedade, o cliente e que responsabilidade ela tem na sua gestão. Então, quando a gente tem muito curso e se fala demais, na verdade, o que a gente está fazendo é trazendo atenção para que as pessoas entendam, olha, isso é comigo, isso importa, entender como uma empresa impacta o meio ambiente, fala comigo, eu posso decidir comprar ou não. Se eu tenho uma companhia que tem um tratamento que é muito pior do que o adequado para os funcionários, eu também posso tomar a decisão de não investir. Então, embora tenha gente que abuse um pouco do tema, que queira vender demais, no fundo, Pablo, eu acho muito importante, porque a gente começa a entender a nossa responsabilidade como indivíduo no futuro da nossa sociedade, no futuro do planeta. Sempre que acaba aparecendo, pode gerar uma curiosidade e mesmo que a pessoa não se envolva como nós somos envolvidos, ela já pode aprender pelo menos o que é a sigla e perceber que, opa, agora estão olhando para isso com mais responsabilidade, né? O que me preocupa um pouco, Ricardo, também, é que a gente, por estar muito envolvido, pode às vezes achar de que o tema realmente ele está sendo difundido. Mas a gente sabe que um país como o Brasil, por exemplo, tem muitas camadas sociais de instruções também das pessoas. Será que a gente está conseguindo já alcançar um bom número de gente para que elas percebam que o planeta precisa de ajuda? Olha, eu acho assim, eu acho o lado bom dessa expansão da discussão, né? Eu costumo brincar nas minhas palestras que obviamente é uma brincadeira, segundo o IBGE, a cada 16 segundos nasce um especialista em ESG no Brasil. O lado bom disso é que tem mais gente discutindo e ok, faz parte, né? Como todo mercado novo, é natural que entre mais gente discuta. Eu acho que a gente está vivendo este momento, digamos assim, nos últimos 3 anos, né? Pegar um pedaço da pandemia, até agora a gente teve uma ascensão global do ESG por conta do interesse maior dos investidores em relação às chamadas informações não financeiras, né? Sociais, ambientais e de governança. O lado do bom disso é que as empresas estão discutindo mais. Então, durante um bom período de tempo da minha vida profissional, eu passei em empresas tentando explicar por que sustentabilidade era importante. Hoje, essa pergunta quase já não é mais feita. Então, esse é o lado bom. O lado ruim que a gente tem que realmente tomar cuidado é que também há muita empresa entrando na discussão, mas ainda, infelizmente, querendo fazer o mínimo. E eu acho que essa discussão e o momento em que nós estamos vivendo, né, de emergência climática, escassez de recursos potencial no mundo, aumento da desigualdade, pede uma ação mais enérgica e mais contundente, né? Os grandes líderes do clima têm dito isso muito claramente. Temos recursos, temos tecnologia, temos que ter mais vontade política e mais liderança para dar um salto maior nessa discussão hoje do ponto de vista global. Até quero falar, inclusive, sobre esse envolvimento político, mas antes também queria tocar no assunto, que eu acho que tem mais a ver com agora, que são as pessoas que querem colocar descrédito no ESG. E a gente vê justamente grandes empresários, inclusive um deles, que é o maior produtor de carros elétricos do mundo, e que todo mundo poderia imaginar que faz isso por envolvimento com o tema, mas pelo jeito não, né? Elon Musk, da Tesla, um desses empresários que tenta descredibilizar o movimento. Não conseguiu. Balançou, Ana. Olha, eu acho que não, Pablo, sendo bem honesta.
É difícil falar que não balançou, porque é claro, quando você tem uma força que vai muito em frente ao movimento que está acontecendo, minimamente as pessoas se questionam. Mas vamos entender de onde vem. Então, primeiro, nos Estados Unidos, você começa a ter esse movimento em que empresários que tipicamente têm um posicionamento de negar o impacto que suas atuações têm no mundo. Então, é como se eles descartassem o que eles chamam de externalidade. Esse conceito vem lá de um cara chamado Milton Friedman, que foi um economista lá na década de 70, que falava que o negócio do negócio é um negócio. Então, que não tem essa questão de agenda ambiental, de uma questão de diversidade, de respeito, que a função da empresa é ganhar dinheiro, ponto. E é esse discurso meio velho que este grupo começou a requentar. E a serviço do quê? Eles começaram a encontrar maior resistência para a obtenção de recurso, de dinheiro para desenvolver o seu negócio, uma maior, talvez, preocupação do consumidor quando compra aquele produto. Então, é natural que exista uma força contrária de descredibilizar o movimento. Mas, por outro lado, e a gente já falou isso, eu sou uma otimista e eu sempre repito, isso faz com que a gente consiga ver o outro ponto. Por que então tem gente falando de ambiente, que ambiente importa? Por que tem gente falando que respeito e igualdade aos funcionários, um padrão mínimo de salário, condições equânimes para homens e mulheres importa? Porque essas empresas e essas pessoas já entenderam que a função social da empresa, ela passa o resultado financeiro. Ela tem uma função para o mundo. Então, esse movimento anti-woke ou anti-SG, ele vai acontecer. A gente vai ver se repetindo em ciclos, porque toda vez que o movimento fica muito forte, vem outro na movimentação contra, mas faz com que a gente tenha a chance de aprofundar o tema e entender os motivos pelo qual ele existe. Pode ser mesmo, né? Acaba ampliando a discussão. Exato. Né? E até mesmo aqueles que defendem podem olhar para alguns pontos que não estavam atentos. Exato. Né? E essa evolução pode né, ser incrementada. Eu concordo muito com o que a Ana colocou. Eu acho que oposições ajudam a fortalecer a essência das ideias do movimento ESG. É minha crença. Né? Eu acho que nada difere muito do que a gente já viveu em outros tempos no Brasil e no mundo. Eu lembro bem, quando a gente começou a discutir sustentabilidade empresarial, líderes empresariais diziam: eu vou tratar de sustentabilidade quando o cliente estiver disposto a pagar o premium price pela sustentabilidade. Né? Eu vou tratar de sustentabilidade quando eu tiver clareza do retorno econômico que ela traz. No fundo, a gente está olhando para um tipo de mentalidade muito orientada pela visão da Escola de Chicago do século passado. Né? Friedman é um ícone dessa escola, e hoje a gente está caminhando para um outro momento, né, que é importante destacar duas fontes de pressão novas. A primeira é a ciência do clima. Então, o tema hoje é muito mais urgente do que era há algum tempo. E outro fator de pressão que não é muito considerado nos debates é o fator geracional. A gente está tendo uma mudança hoje de comando de companhias. Isso é importante, os baby boomers estão indo embora, né? Estão se aposentando. E os millennials estão assumindo o comando de empresas. E o millennial já vem com um chip pró-sustentabilidade, pró-diversidade. Então, acho que essa mudança natural é um quadro em movimento, então não dá para falar da fotografia, né? Melhor falar do filme, mas eu também sou bastante otimista. Eu acho que essa onda anti-ESG deve começar a perder força, porque a ideia do ESG é melhor para todos nós, para as empresas, Sim. sociedades, para todos. Até quando você falou, perdão, Ana, em premium price, eu fiquei pensando que não, hoje o premium price do empresário é ele não ter prejuízo por estar mal em ESG. Porque acho que controlado o risco, né? Acho que ele ganha muito mais em controlar, em fazer essa gestão de risco, do que ficar pensando em ter um bônus, né, Ana? Exato. E tem uma coisa que a gente hoje vive, mas a gente não lembra como era no passado, né? Hoje está todo mundo on. É muito visível o que as empresas e as pessoas falam e fazem. Talvez fosse muito diferente 30 anos atrás, onde a empresa pudesse ter um discurso e uma conversa que ia de uma direção só e que as pessoas não se manifestavam com ela. Hoje é muito diferente.
todo mundo vê o tempo inteiro o que as empresas e as pessoas estão fazendo. Então fica muito caro você errar numa questão de ESG e entrar numa crise reputacional. Mas eu queria voltar num ponto que eu acho que é muito importante que o Ricardo trouxe, que é da questão geracional. A gente escutava o Baby Boomer falando da questão da meritocracia, que eu acho super legal da gente ainda falar, porque eu escuto muito ainda. Por que você quer promover diversidade se as pessoas são muito diferentes? Elas não vão entregar a mesma performance e o mesmo desempenho. A gente escuta isso muito com a questão de gênero, com a questão de pessoas pretas e pardas indígenas e com a população LGBTQIA+, e também com pessoas com deficiência. Então é sempre a mesma história. Mas as mulheres vão engravidar, têm que cuidar dos filhos, não vão ter a mesma dedicação. Mas as pessoas pretas e pardas são tipicamente periféricas, portanto não tiveram a mesma educação e não vão performar mais. Esse discurso é um discurso muito antigo, porque você está medindo performance com uma régua só e com um método, um critério que não serve mais para as companhias. E quando você vê essas novas gerações, elas já entendem que uma pluralidade de discurso faz com que uma companhia performe melhor, porque ela está escutando pontos de vista diferentes, de pessoas diferentes, com histórias diferentes, e elas conseguem reduzir o risco em medida que elas conseguem ampliar as possibilidades do que pode dar errado numa companhia ou do que pode, de fato, alavancar e trazer mais resultado. Então, eu acho muito legal a gente falar que essa mudança geracional também, a cobrança das pessoas dentro da empresa, vai transformar as empresas e o que a gente vai viver nos próximos anos. Eu gostei do teu ponto, viu, Ricardo? E como algumas questões dessas, lógico, sempre foram inaceitáveis, mas hoje essa geração realmente abomina, se importa, né? A gente teve esse ano, por exemplo, o caso de escravidão, né? Analogia à escravidão em empresas agrícolas. Uma questão do S e até do G, né? E aí as pessoas começaram também a perceber que, então isso também é ESG, e até aí fazendo esse movimento bom para ele, positivo, né? Também se importa com isso? Que interessante, né? Esse é um aspecto importante da discussão do ESG. Normalmente ela vem associada de aspectos positivos, né? Que é um controle daquilo que a gente não gostaria mais de ver em empresas. Eu acho que o desrespeito a direitos humanos na cadeia de valor de uma empresa, ninguém mais quer ver, ninguém mais aceita essa ideia. Como as novas gerações também não aceitam a ideia do lucro obtido em prejuízo de pessoas ou de meio ambiente. Inclusive, perdão, mas é que me veio uma lembrança legal. Eu lembro na própria redação aqui do SBT, que eu ouvia gente assim, marca tal do vinho, pode ir por aí, nunca mais. Né? Isso é legal. Tem essa pressão. As pessoas querem exercer a sua pressão de consumo mais consciente. Eu acho que a gente está num processo de mudança realmente importante, visível, né? Para quem está há bastante tempo acompanhando a evolução do tema, é nítido perceber, como é nítido perceber também, né, falando do conceito de meritocracia, né? Meritocracia, assim como o conceito de capitalismo, e não sou eu que estou dizendo, é o Fórum Econômico Mundial, a gente está discutindo o capitalismo de stakeholder e não mais de shareholder. Como a gente também está discutindo uma meritocracia, é mais compatível com o nosso tempo, uma meritocracia que, no caso, por exemplo, da diversidade e inclusão, não pode servir como discurso, né, para a gente fortalecer vieses inconscientes, né, que é uma discussão importante em diversidade e inclusão. Então, eu sou muito otimista também, como a Ana, eu acho que a gente está evoluindo, vai evoluir rapidamente, eu acho que as novas gerações estão oxigenando essas relações nas empresas. Então, esperando mais, acho que é sempre importante a gente considerar que a discussão de fundo de ESG, que seria a discussão de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, ela não é empresarial, ela é civilizatória. E as empresas estando nas sociedades, elas estão olhando e atendendo às novas demandas das comunidades, dos investidores, das pessoas que querem empresas melhores para o mundo. Isso é um fato, né? E acho que é um fato incontestável, bom para todos nós, sem dúvida.
Até um outro exemplo sobre isso também, e a gente pode citar, porque todo mundo, né, falou sobre Americanas, também uma questão de governança e que até posso cutucar falando em meritocracia. Porque hoje em dia o empresário também ele tem que ter mérito, né, para ele continuar sendo bem visto e conseguindo investimentos, né? Até essa pergunta realmente é interessante para a Tiana. Uma empresa que se envolveu em uma situação tão grave quanto essa, e a gente vê isso até nas ruas, com as lojas fechando agora, né? Ela tem chance ainda de ser bem em ESG? Pablo, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente fica numa posição que as coisas são binárias. Porque é muito, muito, muito fácil a gente olhar essa empresa, e vou colocar em termos bem simples, é do bem e essa empresa é do mal. Uhum. Porque a verdade, quando a gente fala em trabalho de ESG, em olhar os fatores ASG, ninguém está no 100%, ninguém é perfeito em todos os quesitos e estão todas as companhias se movendo em direção de padrões mais elevados no trabalho com os fatores ambientais, sociais e de governança. Então, toda companhia é capaz de estabelecer um propósito, revisitar como tem trabalhado, se reestruturar. E uma vez que isso faça parte da cultura da companhia, seja uma decisão gerencial, é óbvio que as pessoas podem se recuperar, as companhias podem se recuperar. A gente viu isso acontecendo em outros casos. Vamos pegar um caso do setor têxtil. Então, tem uma grande empresa varejista de moda que a gente normalmente chega e adora, está no mundo inteiro e todo mundo compra. Descobriram que essa varejista tinha casos também de trabalho análogo à escravidão. Essa companhia, embora ela seja mais opaca para o consumidor, ela fez um trabalho de revisitar todos os seus fornecedores, de assumir a responsabilidade por toda a cadeia de valor e ir mais para frente e começar a falar também de uma economia circular, de como você faz, então, o descarte das roupas, as trocas da roupa e a reforma da roupa. Quer dizer que essa empresa está perfeita? Não está. Ainda não. Ainda não, mas ela se propôs deu a conta, ser. se propôs a ser. Uhum. Se propôs a ser. E isso gera um movimento. Então, eu acho que é importante que a gente não caia nesse lugar de julgar, apontar e definir num julgamento da internet se a empresa é boa ou não. Eu acho que o fundamental é a ação que se toma a partir da crise. Isso que é muito legal também do próprio ESG, que ele é de agregar, não é? Realmente, ele não é de descartar você que está errado. Não, a gente pode ajudar você a melhorar. Né? Exato. Inclusive, a gente pode entrar num tema um pouco mais técnico para saber da opinião de vocês do quanto que a gente realmente está evoluindo numa cadeia ESG, né? Porque a gente sabe que existem algumas dificuldades, por exemplo, com rastreabilidade, né? O fornecedor do fornecedor. A gente sabe também que, lógico, o próprio movimento ele vai acabar agregando com o tempo, né? Cada vez mais empresas e de vários tamanhos. Mas como é que você vê atualmente, Ricardo, essa situação? Olha, eu acho que as empresas estão procurando evoluir, isso é nítido, né? Pegando um pouquinho, dando um passo para trás, para complementar um pouco a resposta da Ana, acho que há 3 dias eu respondi num evento uma pergunta muito parecida com a tua. Pode uma empresa voltar a ter credibilidade? Pode, se ela reconhecer o seu erro publicamente. Algumas empresas demoram a reconhecer que cometeram deslize e garantir que este erro não mais acontecerá. E aí garantir não é só a palavra falada, é um conjunto de sistemas, é um conjunto de métodos que assegurem, por exemplo, o rastreamento de toda a cadeia de valor, né? A gente tem hoje tecnologia para isso. Vamos pegar exemplo da moda rápida, que foi o exemplo que a Ana deu. Empresas brasileiras também viveram essa dificuldade ali, nos anos 90, né? 96, 97, depois 2005, 2006. E hoje, quando você olha para esse setor, raramente você vê uma denúncia de trabalho análogo a escravo. Por quê? Porque é um setor que mergulhou nessa ferida e procurou solucionar. Eu acho que quando a gente está falando de sistema, método, acompanhamento, números que fortaleçam evidências, isso é muito importante para a ESG. A ESG não pode ser só o que eu digo, mas tem que ser aquilo que eu comprovo por meio de evidências.
Há empresas brasileiras hoje com enorme dificuldade para exportar o seu produto, empresas, por exemplo, do agro, porque tem uma dificuldade muito grande de comprovar, por exemplo, que o seu boi não está pastando numa área desmatada da Amazônia. Tem tecnologia para isso, mas você tem que contratar, assumir o custo da tecnologia e provar que você está fazendo o certo. Então, hoje não adianta só falar, é preciso provar. Tem empresas brasileiras com relatórios e de net zero questionadíssimos fora do Brasil por conta de inventários de carbono subdimensionados, por escolha de métodos equivocados. Então, acho que se tem uma coisa que eu acho que o ESG trouxe e realmente é muito marcante e muito relevante, é que não haverá mais espaço para o blá, blá, blá. Ou eu faço e comprovo, né? Se eu não comprovar, alguém vai me questionar. E terá todo o direito de questionar. Todo o direito. Né? Principalmente se os métodos usados forem métodos consagrados internacionalmente. Então, acho que eu vejo que há uma evolução, é uma evolução importante, mas essa evolução ela traz um outro elemento também que eu queria destacar, que é muita empresa ainda entrando na discussão do ESG, que pressupõe torná-lo estratégico no negócio, então entrar na estratégia do negócio, querendo fazer ainda o mínimo, né? O mínimo para constar, o mínimo para entrar num determinado rating, e eu acho que fazer o mínimo é um tiro no pé, dada a urgência de mudança que precisamos hoje para o mundo. Então, mas de qualquer modo eu sigo muito otimista, eu acho que há evolução, e eu acho que até com os fatos que mostram involução, às vezes, a gente está aprendendo, os setores estão aprendendo, as empresas estão aprendendo com a experiência dolorosa do outro. Então, acho que estamos evoluindo, isso é bom. Aí, sabe que eu acho que tem um ponto legal para a gente fazer esse link e até pegar essas empresas que fazem o mínimo. Esse ano a gente teve uma mudança bastante grande. Existe um órgão internacional chamado ISSB. O que eles fizeram? Eles padronizaram pela primeira vez os dados ESG. Então, toda vez que a gente for comparar o meu resultado, o seu, o do Ricardo, a gente vai ter o mesmo parâmetro, a mesma régua. E qual o benefício disso? Vai ficar muito fácil do investidor começar a pegar esse discurso meio fofo, que não é verdade. Quando o resultado é aquém do esperado, para o setor, para a evolução da companhia, esses dados padronizados ficam evidentes. É o equivalente da gente fazer uma comparação aqui do dado de colesterol de cada um de nós. Não dá para fugir de um resultado ruim quando a gente já conhece, quando está parametrizado. E é isso que está acontecendo no ESG e é um movimento muito bem-vindo. Ricardo também falou da tecnologia. A gente já consegue agora rastrear e buscar dados que estão disponíveis públicos. Então, é isso que a gente está fazendo na B3, aqui na Bolsa. Um dos trabalhos que a gente tem é varrer a internet com dados públicos, empilhar esses dados e comparar entre as empresas, porque daí o investidor tem na sua mão uma informação para fazer pressão. Ricardo mencionou desses vetores de mudança, como emergência climática. Um dos vetores de mudança é a força do investidor, é o capital. Então, quando o investidor olha o dado e fala, opa, esse discurso que você está falando que é estratégico não está virando na prática, ele tira esse recurso e a empresa tem que se mover. Então, a gente está num momento muito, embora tenha uma crise, uma emergência, a gente precisa de uma ação, e eu não poderia concordar mais com você, a gente precisa de uma liderança mais enfática, os dados estão deixando muito claro o que as pessoas precisam fazer e como a gente vai fazer. E quem não fizer, quem não se movimentar, vai acabar. A gente fez uma pesquisa, a gente tem que, dentro das gestoras de investimento, 60% querem comprar dados ESG, porque para elas é um fator importante de decisão. E vocês já percebem, por exemplo, até o que o Ricardo comentou, de relatórios, né, desse envolvimento deles, diferença?
Sim, a gente percebe que tem relatórios feitos com muito mais qualidade e com muito menos qualidade. As companhias que estão mais avançadas na apresentação desses relatórios são tipicamente aquelas que têm investidores estrangeiros ou investidores locais que só investem em empresas ASG. E aí tem uma série de padrão que eles precisam comprovar que fazem. Um deles, que é muito importante, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, do Pacto Global, em que as companhias precisam mostrar, dentro de um critério, com um método, a evolução. Então, esses relatórios melhoram, mas ainda a gente tem um dado que está muito aquém do que a gente deseja. As companhias listadas em bolsas, elas têm que apresentar uma coisa, ou elas podem apresentar um relatório chamado Relatório Anual de Sustentabilidade. Só uma parte delas faz e o mínimo faz essa auditoria externa desses dados. A gente na B3 faz, mas a maior parte não faz nem o relatório e quando faz não audita externamente. Então, ainda a gente precisa questionar o dado que está lá. Por isso, olhar parâmetro, auditoria, qualidade, comparar com o setor é tão importante para que as empresas consigam se movimentar numa direção melhor de ESG. Mas imagino que isso vá mudar. E para a forma que você está dizendo, de que de repente seja padrão e pronto. Sim, e a CVM, que é o órgão regulador que olha para as empresas que estão listadas em bolsa, que já são as companhias que têm um padrão de governança importante, recentemente fez uma mudança no formulário de referência. O que é isso, para quem não está habituado com o mundo de bolsa? Toda companhia que está na bolsa, ela precisa apresentar informações para o regulador, que é a CVM. Então, aquelas informações precisam ser claras, padronizadas e precisas. Ela não pode ser mentirosa, ela tem que ser clara. E a CVM fez uma mudança nesse formulário de referência e que aumentou o padrão de reporte das companhias. Então, essa também é uma boa forma da gente ver. O regulador também é um desses vetores que ajuda a gente a avançar na agenda ESG e que força as companhias a fazerem a sua trajetória de uma forma correta. Os índices que a B3 tem... Perdão, pode falar, Voltolini. Não, eu ia só complementar dizendo o seguinte, né? Um pouco o lado do copo vazio, do aumento do interesse de empresas pelo tema ESG. E do fato de muita empresa querer começar a discutir agora e sentar na janelinha, né, bem perto do motorista. Tem muita empresa que, antes de discutir a estratégia e ter claro quais são seus temas, seus impactos sociais, ambientais, de governança, ter metas, métricas, compromissos públicos, resolvem fazer o relatório. E aí é triste, porque sobra para aqueles moços e moças que estão na companhia para organizar um relatório sem informação, né, ou com informação deficitária. E aí o problema do relatório é que ele fica um relatório vago, né, um relatório sem compromissos. Ainda esses relatórios costumam, acho que a Ana tocou num aspecto importante, a maioria não é auditado e verificado por uma terceira parte, o que significa que nós todos temos que acreditar no que está ali. Mas muita gente faz edições e edições e edições dos textos de relatório para eliminar as informações que, de algum modo, poderiam prejudicar a imagem da empresa, quando, na verdade, o relatório é para ser uma ferramenta que mostre claramente em que estágio e como a empresa está conduzindo e endereçando os seus principais desafios. Então, esse é um ponto importante, mas eu acho que na medida que a gente vai criando sistemas e parâmetros únicos, que as empresas vão entendendo que não dá para escrever no papel alguma coisa sem comprovação, sem evidência, sem números, né? Sem autenticidade, a gente vai mudando esse quadro. Eu acredito que esse quadro deva mudar nos próximos anos, porque os investidores também estão olhando para os relatórios e estão querendo menos peças de RP, né? E mais peças de relato, né? E, na verdade, o relato, segundo o GRI, né, desde que ele foi criado, o objetivo do relato é dizer de forma transparente para a sociedade, nestes temas materiais aqui, como eu, empresa, estou caminhando. O que significa, em algum momento, ter que botar a bolinha vermelha e dizer aqui não evoluímos este ano porque tivemos tais e tais problemas. Você obriga, o relatório, ele força a empresa a explicar por que ela não fez, por que ela não evoluiu. Essa é a função. Então, eu acredito que os relatórios também tenderão a ficar melhores, na medida que a gente tem também sistemas e parâmetros de dados
mais universais. Essa é uma explicação que até pode parecer boba, mas não é, né? De que realmente como os empresários pensam que esse relatório, ele precisa ser conclusivo, né? Eu fiz tudo isso, olha só meu resultado. Ele pode ser como até num verbo que no infinitivo que o Ricardo usou, que né, que ele está fazendo, pode mostrar o que você está fazendo e o que pode melhorar ainda. Inclusive, você pode explicar. Aqui eu lembrei de um ponto bem importante que o Ricardo trouxe. Existe uma prática que se faz ao redor das bolsas do mundo, e não só nas bolsas, mas dentro das companhias, em que você pode praticar ou explicar. Em inglês, comply or explain. E aí, o que se faz? Então, a gente propôs esse ano, e é uma das evoluções que teve, a CVM a criar um anexo ASG, que é uma série de dados de como a companhia tem se desenvolvido em ASG, especialmente em diversidade. E a gente propôs que o critério fosse pratica e explique, exatamente o que o Ricardo mencionou. E o que é isso? Você pergunta para a empresa, você tem, por exemplo, mulheres no seu conselho ou na sua diretoria estatutária? Se sim, você conta, você mostra como você tem e o que você fez. Se você não tem, você explica. Você não é obrigado a ter aquela prática. Ninguém é obrigado a ser ASG. Você tem que sofrer as consequências se você não for. E pode ser que você não tenha nenhuma. Não sei. Mas você deveria explicar para a sociedade o que você acredita, por que você faz, ou o que você não conseguiu atingir com clareza. Porque esta evolução é importante, esse compromisso e esse respeito é importante. E eu acho que isso é uma boa síntese do que a gente vai ver como evolução nos próximos anos. A gente vai cobrar mais explicação e a gente vai receber explicação. Aquela que não for tão boa, ela vai ser questionada mais e mais e mais. Esses que estão fazendo bem, geralmente estão listados, né, Ana? E eu queria que você comentasse, inclusive, porque a gente já tem o índice de sustentabilidade há algum tempo e estão surgindo outros, certo? Como o iDiversa, que fala sobre diversidade, né? E aí, só para que a gente, pessoal que também nos acompanha, entenda do porquê que existem diferentes. Justamente por isso, porque uma empresa que está bem em governança, ela pode estar no iDiversa, mas não necessariamente em um que fale sobre meio ambiente, e aí lá ela pode evoluir, quem sabe tá lá no futuro, né? Qual é o propósito? Olha, toda vez que a gente fala de novo da performance SG da companhia, você pode sim ter um resultado que é desnivelado entre os fatores. E tudo bem, você está evoluindo, ou você deu ênfase em um fator e não tanto em outro, porque isso tem que ter a ver com a estratégia do seu negócio de verdade. Então, vamos pegar a Bolsa como exemplo. Os nossos fatores onde a gente dá ênfase são os fatores sociais e de governança, porque o nosso impacto ambiental é muito pequeno. Então, embora eu tenha zero carbono já há muito tempo, eu tenho um impacto também pequeno. Então, não é isso que vai fazer a diferença na minha companhia. Então, a performance pode ser diferente. Quando a gente fala de um índice, o que é um índice? Só para a gente entender. Ele é um agrupamento e uma tese de investimento que você pode ter para que o investidor vá lá e escolha. O de iDiversa, ou o ISE, ou o ICO2, são teses de investimento diferentes. Então, o ICO2 são aquelas companhias que emitem os seus relatórios de emissão de carbono. O ISE olha a performance geral em ASG. E o iDiversa olha aquelas companhias que têm comprometimento com diversidade e já performam melhor do que as outras companhias. Por que serve tese diferente de investimento? Porque cada investidor vai colocar seu dinheiro naquilo que ele acredita. E aí a gente vai conseguir comparar a performance financeira dessas companhias, que são melhores em um aspecto e no outro, com as companhias em geral. Então, aqui tem uma coisa também de propósito, Pablo, da gente investir naquilo que a gente acredita, da gente ser coerente e colocar dinheiro naquilo que a gente acha que faz bem para a sociedade, como o Ricardo falou, de um ponto de vista civilizatório. Eu, por exemplo, tenho diversidade como um dos temas mais importantes de desenvolvimento da sociedade. E não é uma questão de justiça social, é uma questão de democracia. Como a gente pode olhar para as companhias e não ver uma representatividade igual ao que a gente tem hoje? Por que uma companhia é só para um grupo e não é para os demais? Uma companhia que é muito mais diversa, ela deve, no tempo, conseguir diminuir os riscos e melhorar as oportunidades. Então, eu vou escolher colocar o meu dinheiro ali. Mas você pode ser um investidor que tem um outro perfil, que quer cuidar de mudanças climáticas. E aí você vai olhar, por exemplo, o ICO2. Por isso você tem uma pluralidade e cada um investe
onde quiser. E as companhias podem performar de maneiras diferentes. Agora a gente chegou naquele ponto que eu prometi para o Ricardo de políticas públicas. Falamos aí, né, de diversidade, por exemplo. Esse ano o nosso governo deu um passo importante que foi a Lei da Equidade, né? Esse é só um exemplo. A gente está bem calçado com decisões políticas, Ricardo? Acho que ainda não, mas eu acho que vai melhorar, né? Inegavelmente vai melhorar. A gente teve aqui, está tramitando agora um projeto de lei de mercado de carbono regulado, né? Uma demanda já antiga no Brasil, é um assunto que parou a discussão, retomou o ano passado de forma um pouco assodada, mas a gente está retomando. Ao mesmo tempo, eu vejo também sinais muito claros de políticas públicas que vão provavelmente acontecer. Então, a gente já tem aí uma sinalização do Ministério da Indústria e do Comércio, sinalização muito clara, o ministro dizendo isso publicamente. Então, parece que é um compromisso de que as indústrias serão estimuladas a produzirem de modo mais sustentável. Deve haver estímulo ao carro elétrico, por exemplo, também já está sinalizado, né? O nosso bioetanol deve ganhar força de novo. A gente está aí num momento de hidrogênio verde em bastante discussão, as eólicas estão muito fortes também. A gente sabe que o Brasil é uma potência para esse tipo de energia renovável, então ele realmente pode ser uma potência global. Eu estou muito convencido de que a gente vai evoluir nesse território, né? Não sei em que velocidade, talvez, por exemplo, lastimo que a gente não tem ainda grandes experiências em nível federal, temos estaduais e de cidades municipais, de imposto verde, por exemplo, que é uma prática muito comum, né? Uma prática, por exemplo, quando o Arnold Schwarzenegger foi o governador da Califórnia, ele estimulou muito a criação de empregos verdes. Eu vejo que essa discussão, né, do Green Deal está voltando com força. O BNDES tem capitaneado discussões, o governo também. Bom, quero crer, e aqui é só uma confiança de que a gente vai ter uma aceleração do ponto de vista de política pública. Porque, veja, é fundamental, se o governo quer sinalizar, né, e aí não como projeto de governo, mas como projeto de Estado, que o Brasil deseja realmente ser reconhecido como uma potência sustentável global, que a gente tenha políticas públicas adequadas e compatíveis com o tamanho dessa ambição. Então, eu sou otimista em relação a isso. Acho que a coisa vai melhorar. Sim, né? A gente pode ser mais coerente ainda, além de discursivo. O nosso tempo acabou, nem toquei em todos os tópicos que eu tenho aqui, que geralmente eu escrevo para conversar com eles. Normal, né? Precisava de mais umas 3 horas, eu acho. A gente vai fazer parte 1, 2, 3. De tanto detalhe, né? Esse último episódio realmente poderia, né? Ter parte 1, parte 2. Não é? Ricardo, muito obrigado pelo teu trabalho, que faz diferença, e também pela tua disposição em estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é sempre uma alegria poder discutir esses temas. Muito bom estar aqui com a Ana, com você. Acho que são temas muito importantes para a escolha do futuro que a gente quer, né? De como a gente quer viver bem daqui para frente. Então, falar sobre ESG para mim é sempre um prazer, uma alegria. Venha sempre, então. Ana, muito obrigado, viu, pelo teu conhecimento compartilhado. Obrigada, Pablo. Obrigada pelo espaço e parabéns pelo programa. Obrigado você também por estar com a gente nessa temporada. Foi muito legal estar aqui. A gente até conversava aqui antes o quanto que esse programa evoluiu, o quanto que eu evoluí graças a eles, aprendendo todas as semanas. E com vocês também, né? Com os retornos que vocês nos dão, os temas que vocês gostam de ouvir. Agora, então, vocês podem aí rever cada um desses episódios, compartilhar também. Tem temas aí muito interessantes, alguns bastante técnicos, que tem universidades que estão usando já nossos conteúdos. Isso é muito legal, a gente fica muito agradecido. E então, a gente se vê numa próxima temporada ou em outros conteúdos aqui do SBT. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e no YouTube. Clique no sininho para sempre ser avisado sobre atualizações. A gente se vê aqui no SBT.